Olá, pessoal. Estão me vendo aí, todo mundo? Hoje é a nossa segunda aula, né, de um território chamado Flor Bela. Queria lembrar algumas coisinhas para vocês. Não se esqueçam de assinar a lista de presença que o Matheus vai estar passando aí de 15 em 15 minutos, né? Ele vai estar passando. Os comentários e perguntas vocês podem colocar no chat, que depois ele encaminha para mim, e aí eu vejo se é possível responder hoje, né? E uma outra coisa é o seguinte: nós vamos dar início hoje com um curta-metragem de 15 minutos que foi dirigido pela maior pesquisadora em Flor Bela que temos hoje, que temos no momento, né? A Maria Lúcia da Alfarra, que também é poeta, crítica literária, né? E tem um grande trabalho na obra da Flor Bela. Então, nós vamos começar com o filme que se chama A Morrer, um trecho. Sonho que sou a poetisa eleita, aquela que diz tudo e tudo sabe, que tem a inspiração pura e perfeita, que reúne num verso a imensidade. Sonho que um verso meu tem claridade para encher todo mundo e que deleita mesmo aqueles que morrem de saudade, mesmo os de alma profunda e insatisfeita. Sonho que sou alguém cá neste mundo, aquela de saber vasto e profundo aos pés de quem a terra anda curvada. E quando mais no céu eu vou sonhando, e quando mais no alto ando voando, acordo do meu sonho e não sou nada. Que fiz eu? Nada ou quase nada. Tenho pena hoje que vou envelhecendo de ter fugido a 7 pés de todas as cabotinagens e de ter vivido mais para mim, segundo o meu gosto, do que para os outros. Podia ser alguém hoje na sociedade portuguesa. Tudo desdenhei. As homenagens baratas e os clamores do rebanho. Enchi o meu gabinete de trabalho, livros bons, a minha vida moral com a minha arte, a meu gosto, sem me preocupar com sucesso, mercado, publicidade, coisas imprescindíveis a quem quer vencer. E rodeio-me de uma dúzia de amigos fanáticos cuja admiração me orgulha e me faz bem. Digo-lhe isto apenas para explicar-lhe o pequeno valor do meu esforço. Tenho horror a tudo quanto de perto ou de longe se assemelha à popularidade. Abomino mesmo o meu pobre nome por não ser o nome como de toda a gente. Desta maneira, dentro do movimento literário português, sou no meu tempo e guardadas as devidas distâncias, um Gustave Flaubert, rabugento, desdenhoso das turbas e fechada dentro de mim como num sacrário. Bom, esse trechinho que eu queria que vocês vissem, veja que tem ali, né, uma parte poética muito grande, principalmente quando ela está ali, né, dentro da água, submersa, envolta a muita névoa, né? Então, a gente percebe que existe um sujeito poético que tenta sair de todo um claustro, na verdade, né? Tenta sair desse claustro e, e tenta respirar, né? Tenta ir para a superfície para respirar. No finalzinho, com relação ao poema que a Maria Lúcia
declama, tem uma parte que ela fala assim, onde a terra anda curvada, né? Terra, que é o nosso tema aqui, né? E veja só, talvez essa terra, isso é uma reflexão minha, se curve a esta poeta, porque esta poeta dá voz a essa terra, tá? Então, agora, eu gostaria que o Matheus colocasse o slide 21, que a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre isso. Obrigada, Matheus. Então, a gente terminou, na última aula, nós terminamos com o mito Flor Bela, né? Onde eu tentei mostrar para vocês como é que foi criado esse mito, com tantas camadas de mentiras, né, vamos dizer assim, e vocês veem, podem verificar naquela fala dela, né, dentro desse filme também, como ela tinha aversão, ela tinha realmente aversão a ficar exposta na mídia, ela não queria isso, né? Então, ela fala muito bem sobre isso. Mas veja que, ao mesmo tempo, ela não deixa de se dar o valor que ela sabe que ela tem, né? Quando ela diz, né, que alguns amigos ali que são seus fãs, né, vamos dizer assim. Então, assim, ela tem consciência da obra dela, ela tem consciência do papel dela, mas é um papel que aquela sociedade não aceitava, né? Não acolhia. Então, agora falando dessas obras dela, Livro de Mágoas em 1919, esse livro ele segue um eixo. Esse eixo ele é mesclado pela dor. Ela tem influência, né, do Sócrates, do Platão, do Nietzsche, e em alguns momentos ela conversa com a poesia do Fernando Pessoa. Mas o grande poeta que ela realmente considerava, né, é o Antônio Nobre, né? Embora ela nunca tenha conhecido ele pessoalmente, mas ela fala com ele, escreve poemas, tal, vamos ver mais à frente, como se o conhecesse, né? Então, esse livro de Mágoas, ele passa por uma temática, pela temática da dor, mas tem amor ali, tem várias coisas, vários projetos ali dentro também. No livro de História ou Saudade, 1923, a gente já encontra um sujeito que está preso, né, como se fosse um espartilho que estivesse prendendo ali, como se estivesse enclausurada, né, dentro de um convento, História ou Saudade, né? Dentro de um convento, mas que tenta de toda forma sair de dentro desse convento, né? E aí eu vou trazer alguns poemas que vão falar sobre essa terra que já tenta, né, respirar. Ainda é uma poeta subterrânea, né? Vamos dizer assim. E depois, no livro Charneck em Flor, essa poeta desabrocha, né? E aí o corpo vai tomar conta deste livro, né? Por isso que eu falei para vocês que o tempo todo ela está buscando, né, construir esse território. E quando a gente vê essa mulher, né, com essa imagem dentro ali daquele, parece um fosso, alguma coisa assim, a gente percebe o quanto ela luta, o quanto ela busca sair de toda essa forma fixa de uma sociedade que, de fato, não aceitava várias coisas, né, que hoje em dia, até hoje em dia, não se aceita, né? Também escreve os livros de conto Máscaras do Destino, né?
e o livro de contos O Dominó Preto. Aí eu quero colocar o slide 22, Matheus, e ler essa frase aqui com vocês, né? Isso é uma frase dela que ela manda para uma amiga Júlia, que a gente logo vai saber quem é, né? Então ela fala assim: zango-me comigo própria, tento fazer qualquer coisa, mas a leveza aérea das sedas, a fluidez ideal das rendas, faz tremer minhas mãos, que não tremem nunca ao folhear os livros que mais fatigam toda a gente. Que desconsolo ser assim, minha Júlia, amiga dela, né? Ter apenas paciência, vejam a ironia, ter apenas paciência para penetrar os arcanos de uma alma que se fecha nas páginas de um livro. Ter apenas gosto em chorar com Antônio Nobre. Pensar com Vitor Hugo. Troçar com Fialho de Almeida e rir suavemente, deliciosamente, com uma pontinha de ironia, imagina, onde às vezes há lágrimas, com Júlio Dantas. Eu não devia ser assim, não é verdade? Então, assim, uma personalidade bastante forte, que tem muita consciência do seu tempo, sabe do seu papel no seu tempo, e através das cartas a gente vai conhecendo essa personalidade, que não é essa personalidade passada lá naquele mito, né? Não, é uma personalidade de uma pessoa que está muito ciente do que está acontecendo no seu tempo, né? E é uma personalidade de uma pessoa que se impõe, né? Se impõe à própria condição feminina, né? Ela se impõe a isso. E, bom, vamos guardar isso, tá? Agora, vamos lá, Matheus, o 23. Você já pôs. Tá certo. Os Amores de Florbela. Primeiro, ela se casa com o Alberto de Jesus Silva Moutinho, né? Era um colega de escola. Ela se casa em 1913, de 1913 a 1920. E as coisas começam a tumultuar quando ela quer estudar, né? Estudar mais, entrar. Ela terminou o curso de letras, ela entrou na Universidade de Lisboa, na Faculdade de Direito, né? E aí as coisas começam a se complicar, porque, embora ela tenha tido uma infância cheia, rodeada, né, de todos os luxos, né? Embora tenha acontecido isso, quando ela se casa, o pai fala: não, agora vai viver sua vida, né? Vai com seu marido viver sua vida. Ok, sem problemas. E ela casa-se sempre por amor, porque Florbela, ela era uma mulher muito bonita e ela poderia e tem muitos, ela tinha muitos pretendentes, né? Que tinham posses, mas ela se casa por amor. Aí esse casamento acaba, né, em 1920, e o segundo, ela se divorcia e se casa com Antônio José Marques Guimarães, que é alferes da Guarda Republicana, de 1921 a 1924. O que acontece nesse casamento? Nesse casamento é um amor arrebatador, é um amor assim imenso. E por ele ser alferes da Guarda Republicana, ele estava sempre viajando, né? Então, Florbela escrevia para ele todos os dias, e ele para ela também, né? E esse é um fato interessante, porque ele é um homem bruto, ele é um homem que, embora seja o grande amor da vida dela, ele não a trata, né, com delicadeza, não a trata bem. E tem alguns relatos que ela até chegou a ser. Eu não quero colocar aqui a palavra que ele tenha batido nela, mas ele
ele não foi bom para com ela, né? E numa dessas vezes, né, tem uma história que é interessante, que ela tinha feito uns ovos lá, que lá em Portugal é feito, e ela fez com todo carinho, e bordou uma toalha, sabia bordar, né? Bordou, né, uma toalha de linho e tal, e colocou na mesa, e fez tudo bonito. E quando ele chega, ele vai comer, e quando ele come, ele diz que está uma droga aquilo lá. A Florbela já estava por aqui, ela já não aguentava mais os, essa forma que era tratada pelo marido. E ela faz o seguinte, sim, no momento que ele diz que não gosta, ele puxa a toalha com tudo, né, e tudo cai no chão. É bastante agressivo, né? Então ela olha para aquilo, ela se levanta, pega o chapéu, seu casaco e sai para nunca mais voltar. Nunca mais. Então, assim, ela deixa tudo aquilo no passado. Ela não pega nada, absolutamente nada. Ela sai de lá, da casa desse homem. E esse homem viria a ser, depois da morte dela, uma pessoa que guardou tudo que saía na imprensa. Inclusive, muito do espólio da Florbela deve-se a ele e aos parentes depois, né, que guardaram tudo que saiu na imprensa sobre a Florbela. E depois ela se casa com Mário Lage, que é um médico, né, e com ele viveu até o final de seus dias, tá? Então, só para ter assim uma noção, foram esses romances, né? E aí, no slide 24, isso. Esse slide é uma foto que eu fiz na Biblioteca Florbela Espanca de Matosinhos. O nome é esse, né? Biblioteca Florbela Espanca. E tem uma escadaria. Nessa escadaria está um dos poemas mais tocantes de Florbela e mais maduros, né? Vamos dizer assim. E cada verso, vocês veem, está num degrau. Então, quando a gente olha assim de baixo para cima, é como se o poema ele fosse chegasse até o céu, sabe? A impressão é essa que a gente nota. Inclusive, esse poema, agora eu gostaria que o Matheus colocasse o 25. Isso. Vamos ler, né? Ser poeta. Ser poeta é ser mais alto, é ser maior do que os homens. Morder como quem beija é ser mendigo e dar como quem seja. Rei do reino, de aquém e de além-dor. É ter de mil desejos o esplendor, e não saber sequer que se deseja, é ter cá dentro um astro que flameja, é ter garras e asas de condor, é ter fome, é ter sede de infinito, por elmo as manhãs de ouro e de cetim, é condensar o mundo num só grito, e amar-te assim perdidamente. É seres alma e sangue e vida em mim, e dizê-lo cantando a toda a gente. Esse poema, ele também tem uma conversa com Camões, né? Porque ele conversa muito bem com o poema do Camões, que amor é fogo que arde sem se ver, né? Então, tem toda uma análise que eu faço, mas é no meu trabalho de mestrado, né? E ela realmente ela considerava os clássicos e toda a oralidade, né? Do local. Pode passar.
outra coisa para a gente conhecer um pouquinho mais, né? Ela fala assim, né? E pensando, isso daqui é uma carta que ela envia para a amiga Júlia, né? Não, não, não é isso mesmo, para a amiga Júlia, e para vocês perceberem um pouquinho mais. E pensando bem, minha querida, não há tudo isso nos meus livros, estão falando sobre, sobre as mulheres e sobre o que se espera delas, né? Aí ela fala, né? E pensando bem, minha querida, não há tudo isso nos meus livros? Música e canto, bordados e rendas, que delícia e que finura em certos versos. Que encanto e que magia em certas frases. Palpo esses bordados, essa macieza de cetins, beijo esses pontos delicados, essa espuma de rendas, essas brancuras tênues, esses negros chorosos e trágicos, e acho-os melhores. Convenço-me que valem mais que os mais valiosos trabalhos em que mãos de princesas descansassem, né? Então, mais uma vez, né, ela reconhece e tem noção do que é o trabalho dela, né? Esse artesanato com a palavra, né? Ela traz isso aqui exatamente para uma palavra corpórea que é trabalhada artesanalmente, né? E agora a gente isso. Então, a veia poética de Flor Bela se manifesta cedo, aos 8 anos. Então, aos 8 anos, ela escreve A Vida e a Morte, que é um pequeno soneto, onde já demonstra alguma coisa muito mais séria para uma criança de 8 anos, né? Não há tempo de verificar aqui qual é o poema, mas vocês podem buscá-lo, né? Então, assim, vamos lá começar. Em 1916, dá início o caderno Trocando Olhares. O que é esse caderno? É um caderno em que ela reúne todos os poemas que ela tinha escrito até aquele momento. Então, é como se fosse um diário de bordo, né? E ela começa a fazer colaborações, né? Ela colabora na revista Modas e Bordados e nos jornais O Século, Notícias de Évora e A Voz Pública. E também mantém correspondência com alguns poetas, né? Essas colaborações são importantes porque, de alguma forma, é uma maneira dela começar a divulgar o trabalho dela, né? Então, isso é Flor Bela poeta, e agora a gente vai para Flor Bela tradutora. Ela é quase desconhecida, né, como tradutora. Muita gente nunca imaginou, né? E assinava uma revista francesa. As traduções não eram escolhidas pela poeta, isso aqui é interessante. Por quê? Ela, como eu disse, ela traduziu 9 livros franceses e um espanhol. Na outra aula eu falei, agora eu estou repetindo. Mas ela assinava uma revista francesa também. E nessa revista ela se inteirava de tudo o que acontecia. Então, ela sabia muito bem tudo que estava acontecendo, né? De novo na Europa, naquela fase. As traduções, como eram, né, esses livros? Esses livros eram colocados na seção A Biblioteca do Lar, ou seja, eram livros que eram destinados às mães lerem para as filhas, ou as mulheres lerem sozinhas para o seu marido, porque denotavam assim uma cultura que acentuava o papel da mulher dentro de casa, que era de servidão. Então, vocês imaginem como era para essa poeta, que realmente não aceitava nada disso, fazer essas traduções. Mas,
em alguns pontos, algumas coisinhas, ela conseguia dar uma outra visão, mas tinha que estar ali, né, fazendo aquelas traduções, mas por sobreviver mesmo, né? Agora, tem uma coisa importante, ela participava de mais uma revista, que era o Portugal Feminino, em uma sessão intitulada Ação Feminista. Ou seja, Flor Bela, ela participava de reuniões com mulheres para discutir o papel da mulher, né? Para discutir poesia, e ela era muito ativa nesse aspecto, e coisa que muito pouca gente sabe, né? E é importante que se diga isso, porque por muito tempo também a Flor Bela foi vista como uma pessoa que não se envolvia em política, estava alheia ao que estava acontecendo. Não, ela sabia muito bem o que estava acontecendo. Como eu disse, e eu repito agora, ela estava na fase do modernismo ali, né? E foi considerada uma poeta romântica por um mito que foi construído em cima de si, em cima da sua pessoa, né? Ela lecionava francês e português e conhecia muito bem o espanhol. A gente pode ir para o outro agora. Os livros que ela traduziu são esses aí, ó. Olha o título: O Segredo do Marido, O Romance da Felicidade, O Canto do Cuco, Dona Quixota, Dois Noivados, O Segredo de Solange, O Castelo dos Noivos, Mademoiselle de la Ferte, e Maximina, que é do Valdez. Esse é um romance espanhol. Então, assim, esses livros todos eram publicados no jornal. Eu pesquisei isso, eu encontrei todos esses livros, assim, as notícias, né, dadas daquela época em que a Flor Bela tinha acabado de traduzir mais um livro, né? Então, para vocês saberem que é como se fossem romances cor-de-rosa. No entanto, tem alguns, eu destacaria principalmente O Canto do Cuco e Mademoiselle de la Fête, que tem uma conotação um pouquinho mais política, né? Vamos dizer assim. Não que os outros não tenham, né? Porque, na verdade, todos eles eram indicados, passavam por uma censura antes de irem para ela, né? E ela ela não podia escolher o que ela iria traduzir, não podia escolher. Então, eles mandavam, né? E aí ela traduzia. Então, vamos ver como é que ela, no próximo slide, nessa carta enviada ao pai, ela diz assim: perguntas-me pelo meu livro, tenho 2 prontos. Isso, na época, eram os livros A Máscara do Destino e O Charneque em Flor, né? Tenho 2 prontos, um de versos e outro de prosa, mas continuam na gaveta, pois não há editores. Só o podia fazer à minha custa e eu não tenho dinheiro para isso. Se algum dia tiveres de sobra, está falando com o pai, se algum dia tiveres de sobra 3 contos que queiras pôr no negócio, é que imediatamente que eles vêm para a rua, esses livros, não, que imediatamente que eles vêm para a rua, é que aí eu cortei um trecho, mas significa assim que ela recebesse esses 3 contos, imediatamente ela iria publicar, né? Aí ela completa: estes livros são os melhores, e eu queria bem que eles saíssem, mas não há dinheiro, paciência, cá estão, né, na gaveta dela lá, enquanto outros aparecem que os não valem nem de perto nem de longe. A vida é assim. Então, ela sabia da obra que tinha, e os livros que ela traduzia, né, que, enfim, eram da Biblioteca do Lar, esses eram publicados, mas os dela não, né? E veja como ela é ciente de tudo isso.
Agora, eu vou falar um pouquinho sobre os espólios de Flor Bela. Existem vários espólios de Flor Bela lá em Portugal. Tem na biblioteca da Universidade de Évora, que eu tive grande dificuldade para conseguir todo o material, mas consegui. Biblioteca de Flor Bela Espanca em Matosinhos, que é esse onde tem essa escada, né, com esses versos. Tem a Biblioteca Pública de Évora também, que é uma burocracia bem grande para conseguir. Tem da Biblioteca Nacional de Lisboa, que é mais fácil, né? Tem o acervo pessoal da família Espanca, que eu tive a grata surpresa, né, de poder visitar, e tem o acervo dos amigos de Vila Viçosa. Então, vamos agora para... Nós terminamos a Flor Bela tradutora, né? Vamos agora para a Flor Bela prosadora. Esse trecho que eu vou ler agora faz parte do livro de contos As Máscaras do Destino. Tá? Percebam como é essa terra, como essa terra corpo. Pensem nessa terra como se fosse um corpo. A terra é tão triste, que a gente até tinha pena de lhe pôr os pés em cima, nos nossos passos. Ao pisá-la, arrastávamos o remorso e a dor de quem um dia escarneceu um pobre. As nossas mãos esboçavam, sem querer, o gesto de a levantar, de a erguer devagarinho até a altura dos nossos lábios. Sentíamos uma profunda e dolorosa vergonha de a adivinharmos humilde e boa, pobrezinha, a dar misericordiosamente todo o bem que tem, a despojar-se de todas as suas escassas galas de pobre envergonhado. Só um minutinho. Envergonhado, inesgotavelmente nas mãos abertas dos ricos soberbos. Vejam como ela traz essa terra, como ela reconhece, né, que essa terra ela está sendo maltratada, ela está sendo pisada. E mais, veja como, quando ela fala nas mãos abertas dos ricos soberbos, porque eram os grandes latifundiários, né, que tiravam dessa terra o sustento, né, e ficava nas mãos dos lavradores, né, o que tinha de menos, né, um pouquinho que eles tiravam. Então, assim, ela sente por essa terra que é explorada a todo custo, né? E que não é valorizada. Está falando aí do Alentejo. Tá? Então, essa flor dela prosadora também é algo que nos faz pensar, né? Bastante. Eu só vou ficar nessa parte aqui da prosadora agora, só vou passar esse slide, porque a gente vai entrar também, né? Agora, o Diário de Flor Bela é um diário que ela faz no último ano da vida dela. Eu já comentei na outra aula que esse diário é como se fosse é como se fosse alguém que estivesse criando toda uma expectativa, né? Veja só, vamos ler esse daqui. Desculpa, gente, hoje eu tô com a garganta meio ruim. No diário ela abre assim: para mim, para ti, para ninguém. Quero atirar para aqui negligentemente, sem pretensões de estilo, sem análises filosóficas, o que os ouvidos dos outros não recolhem. Reflexões, impressões, ideias, maneiras de ver, de sentir. Todo o meu espírito paradoxal, talvez frívolo, talvez profundo. Ao mesmo tempo
que ela diz, né, que ela não tem pretensões nenhuma, tem todo um estilo dentro desse diário, toda uma filosofia, né? O que os ouvidos dos outros não recolhem são reflexões, impressões, ideias, maneiras de ver, de sentir. Aí ela fala, todo o meu espírito paradoxal, talvez frívolo, talvez profundo, ou seja, não é nada fixo, né? É tudo, tá tudo em movimento, mas são vários caminhos aí, né, que ela consegue colocar nesse pequeno trecho, né? Então, agora, passando por tudo isso, né, nós vamos entrar num outro slide, Matheus, que é da parte 2. A parte 2, né, são os slides que estão na parte 2. Enquanto o Matheus vai olhando isso, deixa eu tirar aqui que eu tenho que... Eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o que nós vamos ver agora, né? Nós vamos partir para os primeiros projetos da Forbella. Essa parte ela vai trazer os conceitos de território, rizoma e ritornelo, que são elencados pelos filósofos Gilles Deleuze e Félix Guattari. Para quem perdeu a primeira aula, ou para quem também estava na primeira aula, é importante que eu faça novamente uma pequena conexão, né, para que vocês possam compreender do que se trata. Então, é assim, esses poetas, desculpa, esses filósofos, eles trazem uma filosofia bem interessante que a gente pode aplicar tanto na vida de algum poeta, como na vida de escritores, como na nossa vida, principalmente, né? Porque ele é bastante abrangente. Então, eu vou devagar, colocando os conceitos, e depois, na análise junto ao poema, vocês vão conseguindo compreender, tá bom? Então, Matheus, você conseguiu já os slides? Era para eles estarem sendo apresentados, Sema. Hã? Oi? Vocês estão conseguindo visualizar? Eles estão sendo apresentados. Ah, tá certo, tá certinho. Perfeito, Matheus. Então, aí, construindo, né, esse território, vamos lá, vamos tentar entender. No território, há sempre um lugar onde todas as forças se reúnem, árvore ou arvoredo, num corpo a corpo de energias. A Terra é esse corpo a corpo. Esse centro intenso está ao mesmo tempo no próprio território, mas também fora de vários territórios, que convergem em sua direção ao fim de uma imensa peregrinação. Ou seja, esse território, ele permeia toda a nossa vida. Vejamos uma coisa. Em determinados momentos da nossa vida, nós estamos com um determinado número de amigos, são amigos que fazem parte da nossa vida. Nós temos os amigos da universidade, da faculdade ou da escola, enfim, nós temos várias movimentações dentro da nossa vida, tem nosso grupo familiar, são várias as conexões que nós temos, mas que não são fixas. Talvez a família seja... Não, nem a família é fixa, né? Porque uns morrem, outros nascem, nem isso é fixo, né? Com o passar do tempo, nós vamos fazendo novas conexões, nós vamos entrando em outros grupos, ou saindo de outros grupos, mas sempre existe uma intenção, né? Existe algo que
quando estamos num determinado grupo, tratando de um assunto que é muito relevante para nós, esse corpo, este território, acaba tendo uma consistência. Não que ele fique assim para sempre, mas ele tem uma consistência naquele determinado momento, né? Então, vamos trazer um pouquinho para a nossa vida, como nós nos modificamos ao longo do tempo, né? Nós somos outros, completamente outros, né? Porque o tempo, ele está passando e nós estamos nos modificando também, né? E para continuar com esse conceito, eu quero primeiro que vocês entendam os conceitos, para depois eu partir mesmo efetivamente, né? Então, assim, indo um pouquinho mais dentro desse território, o conceito de território, pode ir para o próximo slide 2. O conceito de território, a noção de território é entendida aqui num sentido muito amplo, que ultrapassa o uso que dela fazem a etologia e a etnologia. Os seres existentes se organizam segundo territórios que os delimitam e os articulam aos outros existentes e aos fluxos cósmicos. O território pode ser relativo tanto a um espaço vivido, quanto a um sistema percebido, no seio do qual um sujeito se sente em casa. O território é sinônimo de apropriação, de subjetivação fechada sobre si mesma. Ele é o conjunto dos projetos e das representações nos quais vai desembocar pragmaticamente toda uma série de comportamentos, de investimentos nos tempos e nos espaços sociais, culturais, estéticos, cognitivos. Explico. Etologia é o estudo do comportamento social, né? E individual dos animais em seu habitat natural, podendo ser também um estudo científico dos costumes e comportamentos humanos, né? A etnologia é um ramo do conhecimento cujo objeto é a pesquisa e a determinação das causas e origens de um determinado fenômeno. Para transformar isso de uma maneira mais tranquila, vamos dizer o seguinte, que o poema é como se fosse uma casinha, né? Ele diz aqui, né? Ali, o território pode ser relativo tanto a um espaço vivido quanto a um sistema percebido no seio do qual um sujeito se sente em casa. Então, vamos imaginar que os poemas é uma casinha, né? É uma casinha, mas que tem ali um tempo determinado, né? Enquanto aquele poema está sendo escrito, ele é uma casinha. Quando parte para um outro, já é uma outra casa, né? Então, da mesma forma, acontece com o território de uma maneira geral. Às vezes estamos num determinado lugar e nos conectamos com aqueles vizinhos, com aquelas coisas, e depois a gente muda. E aí tudo muda também, né? Por isso que, quando eu comecei, falei que quando aquele poema, o Soneto a Mar, me tocou tão violentamente e eu não sabia o que é que estava acontecendo, é porque a sensação me afetou tanto que hoje eu estou aqui falando com vocês sobre a poeta Florbela Espanca, né? Esse poema partiu do quê? De um professor que apresentou para mim, né? Se ele não tivesse apresentado, quem seria Iracema hoje? Não sei, mas não seria essa, com certeza, né? Então, assim, a importância do professor, quando apresenta, né, um conteúdo que realmente faça sentido, isso é muito importante, né? Então, assim, entendendo esse território, né, como essa casa
não uma casa permanente, tá? É uma casa que tem ali um tempo determinado. Agora, vamos adiantar mais um pouquinho nesse território. Então, é o slide 3, né? O território pode se desterritorializar, isto é, eu vou explicar, tá? Engajar-se em linhas de fuga e até sair de seu curso e se destruir. A espécie humana está mergulhada num imenso movimento de desterritorialização, no sentido de que seus territórios originais se desfazem ininterruptamente com a divisão social do trabalho, com a ação dos deuses universais, que ultrapassam os quadros da tribo e da etnia, com sistemas maquínicos que a levam a atravessar cada vez mais rapidamente as estratificações materiais e mentais. Aí vem a reterritorialização. Consistirá numa tentativa de recomposição de um território engajado num processo desterritorializante. Parece muito complicado, mas não é. Vou explicar. Vamos usar vou utilizar um exemplo eu mesma, né? Quando eu saí daqui para fazer a pesquisa, eu saí do meu território. Só que estava assim marcado em mim, estava preso em mim a minha cultura, né? A minha cultura, o Brasil, o país em que eu nasci, os valores que meus pais me passaram, o intercâmbio com os meus amigos, as conexões que eu tinha aqui. Então, eu tive que, para ser uma pesquisadora, eu precisei me desterritorializar, ou seja, não colocar meus juízos de valores, né, em cima de tudo que eu fosse ver. Então, você sai de um território, é necessário que você se desterritorialize, para quê? Para que aquela cultura daquele Portugal, no caso, para que essa cultura, de alguma maneira, forme junto comigo uma consistência. Junto comigo, eu consigo captar, né, essa cultura, me apropriar dessa cultura, né? E quando isso acontece, surgem linhas de fuga, né? Que acabam tirando, acabam até, aqui está, linhas de fuga e até sair do seu curso e se destruir. Isso aconteceu. Eu saí daqui pensando em trabalhar com a Flor Bela, tradutora. Só que quando eu cheguei lá, a pesquisa me mudou de curso. Foi destruído aquilo, né? E já acabou. Não dá mais para fazer isso daqui. Não dá. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que, novamente, buscar, né, uma conexão que me desse vontade, amor, paixão de trabalhar algo diferente. Foi quando eu descubro essa questão da terra, né? E utilizando muito esses conceitos desses filósofos, como eu disse, né? Então, assim, para a gente conseguir, e eu vou falar do sujeito, né? Do sujeito, ele precisa se desterritorializar, né? Então, Flor Bela usa muitas máscaras, né? Muitas máscaras ela usa. Fernando Pessoa, com seus heterônimos, né? É um sujeito que ele tem que desfazer, né? Tirar as coisas que estão nele e realmente conhecer algo novo. Para quê? Para que a criação aconteça. É necessário isso, né? Você só cria quando você tira, né, todo esse peso que está lá nas suas costas, que você vem carregando,
e não vê mais nada e começa a percorrer um caminho que é o caminho da criação, né? Mas depois você retorna ao seu território. Desculpa, caiu aqui. Você retorna ao seu território e só que você volta diferente, completamente diferente. Você não é mais a mesma pessoa. Tudo aquilo que você vivenciou, tudo aquilo te modificou, né? E é aí que eles vão falar sobre o ritornelo, que é um outro conceito que nós vamos ver mais à frente, né? Então, no slide 4, a partir dos filósofos, né, eu já falei, o Gilles Deleuze e Félix Guattari, queremos nos aproximar do conceito de rizoma, né? Deleuze e Guattari pensam esse termo botânico para criar uma elaboração filosófica a partir da imagem de um rizoma, que é a parte da planta que fica abaixo da superfície e que é dedicada a realizar trocas estreitas, trocas que são praticamente indistinguíveis. Ou seja, o que seria isso, né? O que é esse rizoma, né? Vamos em... Só um minutinho, gente. Só um pouquinho aqui. Então, o que seria esse rizoma? Vamos imaginar assim. Esses filósofos, eles tiram da botânica esse termo, né? É uma parte da planta, vamos pensar assim, tem a planta e aí tem raízes, ramificações, né? Ramificações, né? Tem ali. Elas estão na horizontal. A árvore, no caso, ela está na vertical, né? Na vertical. Como é que isso se daria aqui? Essa verticalidade seria a transcendência, né? O uno, algo que parte apenas dele. E embaixo, essas ramificações seriam o quê? As raízes, né? Que vão levando para outros caminhos. Vejam que elas vão na horizontal, né? Elas estão em constante movimento, né? Aí a gente falaria da imanência, né? Então, para que a gente entenda isso, a nossa vida não é uma coisa só crescer, multiplicar, não é isso, né? A nossa vida é feita dessas conexões todas, em determinados momentos da nossa vida, de um tempo, né? E, da mesma forma, a obra de uma poeta ou a obra de um escritor também é feito nesse sentido, horizontal. Ok, tem aqueles que só fazem na vertical, ok. Mas essa poeta que estou falando faz esse tipo de trabalho, né? Então, a chave para entender o rizoma é perceber que ele permanece abaixo do solo, isto é, ele existe enquanto múltiplos processos de troca com o seu ambiente, né? Está ali aquela raiz lá embaixo e ela está fazendo trocas, né? Com tanto internamente quanto externamente, né? E aí vai sendo caracterizado por várias possibilidades, né? Previstas ou não, de infinitas ligações. Essas possibilidades são muitas, né? São as possibilidades de chover naquele lugar ou não, de ser arrancado, né, com raiz e tudo ou não, né? Então, assim, todo esses múltiplos processos também vão acontecendo na criação de uma obra, né? Então, o rizoma possui um crescimento diferenciado, né? Ele cresce horizontalmente e não em uma direção clara e definida. Então, é nessa visão que eu quero situar a poesia e o mapeamento de uma flor bela subterrânea. Eu vou chamar a flor bela como se fosse subterrânea, tá? Ela vai marcando o seu território pelas raízes da terra natal, começa por aí, né? Da terra que lhe dá guarida, né? E da terra que será o seu próprio corpo, mas durante, né, seus livros, né?
Se por um lado a palavra subterrâneo pode conotar mistério, segredo ou a possibilidade de algo que se pretende escondido, eu ressalto, nesse caso, que eu busco elucidar a flor bela subterrânea no sentido de uma força poética, entranhada à terra, e não escondida ou segregada por ela, né? A terra entra aí como esse elemento que vai ter essa potência, essa força dessa poesia que é capaz de captar o leitor, né, numa simples leitura, né? Então, quando a gente começou, né, com a dimensão biográfica da flor dela, só um minutinho. Quando a gente começou, né, com essa dimensão biográfica da flor dela, os trajetos foram bastante múltiplos, né? E também houveram muitos desvios percorridos por ela, né? Veja só, ela saiu da Vila Viçosa para ganhar uma visibilidade numa revista e com os jornais da época, né? Faz interlocuções com a direção da revista, elabora projetos e os abandona logo em seguida. Que, assim, o tempo do curso é pouco para eu entrar efetivamente, mais detalhadamente, nesses projetos que foram abandonados, né? Mas ela retoma alguns projetos depois, ela retoma, né? E ela também carrega uma carga familiar e de amor e traição consentida, né? E conhece os seus amores, né? 1, 2, 3 maridos, com cada um, as relações são as mais diferenciadas, né? Ora, levantam-se labaredas, no caso do Guimarães, né? E vulcões, nesses vínculos afetivos, ora, reduzem-se a cinzas ou icebergs, né? No caso do primeiro marido, né? O Moutinho, Alberto Moutinho, né? Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Vocês me falaram, né, sobre a bibliografia, né? Então, eu tenho todos esses livros aqui, ó, Trocando Olhares, que é bem interessante. E esses livros roxinhos aqui, ó, são todos que foram lançados aí pelo grupo, né? Que eu falei, né? Mas eu estou dizendo isso porque tem esse daqui, ó, Sempre Tua, que foi a correspondência amorosa de 1920 a 1925 do Guimarães com a Flor Bela. Então, a família do Guimarães procurou Maria Lúcia e entregou todas as cartas, né? Então, tem tudo aqui e é bem interessante de ler, né? Adoro cartas, né? Não, mas só para dizer que tem uma série de coisas, né, que afetam, né, a Flor Bela, né? Então, aí a gente vai ver agora alguns manuscritos, nós vamos ver alguns livros que foram derivados do manuscrito, né? E outros poemas que foram reaproveitados, né? Então, assim, ao estabelecer o contato com esses projetos, novos territórios líricos foram sendo alcançados, culminando no livro de Mágoas, né? E no De Sora Saudade. E, por último, Chaneca em Flor, póstumo. Ao mesmo tempo, também a ficção se instala nas bordas de todo esse território poético, né? Então, falando mais uma vez, tudo isso que rondava a vida da Flor Bela, essas mudanças, né, da infância na corte, para depois os estudos, depois o primeiro casamento, depois a participação nesses jornais e nessas revistas, né, e culminaram com o livro de Mágoas, né, e depois o outro livro de História ou Saudade, como eu disse para vocês, como se fosse um claustro em que ela tentava respirar e sair. E, por último, Chaneca em Flor, né?
que é um livro que realmente encarna, né, todo o desejo do corpo, né, vamos dizer assim. Então, assim, Deleuze e Guattari, eles dizem que o território é sempre pensado como um lugar provisório. Pode-se sair dele e nele voltar. Processo esse que será constituído pelas dinâmicas de desterritorialização e reterritorialização. Você tem que ler esse nome, porque é muito complicadinho, né? Iracema, Agora, uma coisa que eu queria falar para vocês. A Iracema, gente... só um instantinho, desculpe. Desculpe a interrupção, mas nós estamos exatamente em qual slide da segunda apresentação? Nós estamos no slide 5. A partir dos filósofos de Deleuze e Félix Guattari, queremos nos aproximar. Beleza, tá ótimo. Isso. Isso daí eu até já falei, né? Mas é que eu esqueci, que tão... Desculpa, Matheus. E desculpa, pessoal, porque eu fico assim tão envolvida naquilo que eu estou falando que acabo esquecendo dos slides, né? Imagina, tranquilo. Tá bom. Mas qualquer coisa me fala, tá? Então, é importante que a gente tenha em mente que a gente não pode dizer que se aplica o pensamento à filosofia. Não, não se aplica. Não é aplicável, não é científico, não é isso. O que existe é uma interlocução, né, entre os filósofos e a poeta, e entre os filósofos e os poetas, né? Na verdade, Flor Bela tenta se enquadrar em modelos que tendem a sufocá-la, mas encontra uma linha de fuga, quando a intensidade das emoções ganha a intensidade do processo artístico. É onde as raízes vão se alastrando, que sua poética dá claros sinais de libertação. Isso é o que podemos perceber no soneto Sonhos. Agora você pode pôr o slide 6. Tudo bem? Na Sonhei que eu verdade, era... Oi? Iracema, na verdade aqui o slide seguinte é o canto alentejano. Ah, não. Então não passa esse, não. E Tá. depois vem qual? Em seguida, nós temos algumas fotos. Não, então tá bom, tá bom. Pode deixar, Matheus. Eu já vou chegar ali, tá? Tá. Eu só vou falar um pouquinho sobre o livro Trocando Olhares, né? Eu fiz uma... Tá. Aí você pode colocar do Cante Alentejano agora. Beleza. Tá. Já estamos nele. Tá bom. Então, assim, no início da sua criação, da criação poética, Flor Bela começa a fazer um percurso poético territorial, associando o elemento telúrico, o elemento terra, né, ao local de origem, a terra natal. Opta, assim, por trazer a voz alentejana que vem da tradição oral, algo que diz muito sobre a terra, né? Seja no sentido de pátria ou no sentido da natureza, enquanto elemento materno e primordial. E é nesse paradigma poético que a sua primeira casa poética parece se fazer com linhas que tecem a terra natal. Uma das formas, né, de perceber essa voz presente na cultura popular do Alentejo é o cante alentejano, que se localiza na região sul de Portugal. E observa-se uma forma de cantar sem instrumentos diferente das demais observadas no país. O cante alentejano tem uma estrutura melódica, né, uma poesia, um canto que assenta na excelência vocal dos seus executantes. O cante, marca identitária do Alentejo, está muito presente na esfera de sociabilidade dos alentejanos e na interação entre gerações.
explico. Quando eu estive lá em Portugal, por diversas vezes eu vi a reunião, né, dos alunos da universidade, ou então algumas feiras que eu fui, né, do pessoal fazer esse cante alentejano. Eles tinham uma certa batida, né, de palmas e de pés, e o canto era oral, mas não tinha muita música. O próprio Kant fazia essa música, sabe? Então, assim, nos primórdios, a poesia oral, ela era muito viva em Portugal, muito, e partiu de lá todas as outras poesias, né? E Flor Bela conviveu na sua infância com esse Kant alentejano e conviveu também depois, né, maior, na sua juventude, com esse canto alentejano, né, com essa poesia oral. E ela acaba por incorporar isso na poesia dela, tá? Então, slide 5, 6 e 7, pode estar colocando, né? Vai, volta, 5, 6 e 7. A música, esqueci de dizer, né? Que além do canto que dá esse ritmo, né? Esse ritmo da poesia, ela também traz alguns instrumentos em particular, diferenciados, tá? Então, a música é atravessada por blocos de infância e de feminilidade. A música é atravessada por todas as minorias e, no entanto, compõe uma potência imensa. Ritornelos de crianças, de mulheres e de etnias, de territórios, de amor e destruição. Nascimento do ritmo. Deleuze e Guattari. Veja como isso é próximo do que nós estamos falando. A música é atravessada por blocos de infância e de feminilidade, né? A música, ela é, no seu todo, feminina, né? A música é atravessada por todas as minorias, olha só. E, no entanto, compõe uma potência imensa, né? Ritornelos de crianças, de mulheres, de etnias, de territórios, de amor e de destruição. Nascimento do ritmo, né? Então, eu acredito, né, que esse cante alentejano, essa poesia oral, tenha motivado o primeiro território em que Flor Bela começa a habitar. Eu vou citar aqui um compositor, o Silvio Ferraz, que ele diz o seguinte, em um artigo que se escreve sobre o canto dos pássaros e sua influência sobre a música, este ressalta a necessidade de partir sempre da escuta humana que se faz do canto, uma vez que fomos atraídos para o canto dentro do limite de nossa escuta. Ou seja, essa cantoria que está impregnada no meio do povo também marca a escuta e as impressões poéticas da poeta, né? Para além das quadras, das quintilhas, que é logo no início da poesia dela, e dos sonetos, né? Existirá um passo bem distinto, né? Quando a poeta começa também a revisitar as cantigas de amigo e de amor, dialogando com a tradição que está espalhada no próprio folclore do Alentejo, né? Então, ela acaba pegando essas cantigas, né? Essa oralidade, para dar início à sua obra poética, né? Então, assim, ó, relacionando o Kant alentejano e a poesia oral com o pensamento de Deleuze e Guattari, chama a atenção para a fala dos filósofos sobre o território e o ritornelo. Slide 8. Criamos, ao menos, um conceito muito importante, o de ritornelo. Para mim, o ritornelo é esse ponto comum. Quando saio da minha casa, mas para ir aonde? Em outros termos, para mim, o ritornelo está totalmente ligado ao problema do território,
da saída ou entrada no território que eu conheço. Ou então me desterritorializo, ou seja, parto, saio do meu território. Ou seja, é um pouco o que eu já expliquei, né? Que o ritornelo tem tudo a ver com o território, né? Quando saímos daquele território ao qual conhecemos, aquele território que nos é confortável, né? E isso é uma questão que eu gostaria de trazer para a nossa vida, né? De não ficarmos presos o tempo todo numa mesma coisa, né? Aquela complexo de Gabriela, eu nasci assim, ser sempre assim, né? Então, assim, não, nós mudamos o tempo todo. E se a gente não muda, tem que buscar alguma maneira de mudar, né? Nós temos que buscar alguma maneira de nos transformarmos, né? Todos os dias, a cada dia, buscando coisas que nos enriqueçam, coisas que nos façam sentido, né? Porque a vida é isso, né? A nossa passagem por aqui é muito rápida, é muito breve, nossa passada pela vida, né? Então, que a gente possa realmente dar significado para essa vida, né? Então, só avançando um pouquinho, né? Ou seja, a Flor Bela, ela conhecia bem essa tradição, né? E se dá o direito de criar nesse movimento de vozes uma linguagem singular do poema, né? É nessa revisitação, nesse retorno à tradição, que o território começa a ser desterritorializado. E acontece o inesperado, né? Um novo território estabelecido, pelo menos temporariamente, o suficiente para que aconteça a mudança da voz masculina, que sempre teve o seu lugar na escala de poder, para dar lugar a uma outra voz, aquela que estava estática, cristalizada e restrita a apenas servir. Agora o homem está a serviço da voz feminina. Eu digo isso porque Flor Bela faz o quê? Ela pega essas cantigas de amor, essas cantigas de amigo, que eram ditas pelo trovador pela voz masculina. Mas a mulher não tinha voz. A mulher não tinha voz, né? Então, o que ela faz? Ela pega esse mesmo esquema, né, da cantiga, né, e dá voz a essa mulher, né? Ela efetivamente é a mulher agora que fala sobre os seus desejos, sobre as suas emoções, é ela que está falando, né? Então, isso é uma grande reviravolta, e é exatamente por causa disso que Flor Bela começa a ser subjugada, né? Pela igreja, pelo salazarismo, que queria também uma mulher ali dentro de casa, sem criar grandes ideias, para não pensar, né? E eu vou fazer uma pausa agora, porque eu vou trabalhar um poema, se vocês quiserem até pesquisar depois, né? Ele se chama Rústica, e eu acho que eu vou parar agora para ver se tem alguma pergunta, é, Mateus. Tema, na Mateus. verdade, aqui nós temos muitos elogios, as pessoas verdadeiramente encantadas, tanto com o conhecer da Flor Bela Espanca, quanto o aprofundar-se nesse território chamado Flor Bela. Houve em determinado momento a solicitação para que depois fosse disponibilizada a lista de livros traduzidos pela poeta. Mas até o presente momento não tivemos dúvidas, ao que me consta, ao que eu pude, do que eu pude acompanhar aqui, mas muitas declarações de encantamento em relação à descoberta da poeta. Ai, que bom, que bom. Vocês do grupo têm alguma questão? Senão eu continuo aqui. A gente quer continuar te ouvindo, que tá muito bom. Tá bom, então. Então, assim, o próximo soneto é o soneto Rústica, né?
Então, Matheus, tem esse soneto que está em PowerPoint. Será que você consegue colocar? Só um momento, Sema, não é esse que está sendo apresentado? Ser a moça mais linda do É povoado? esse mesmo, né? Mas Esse... tem aí o Ah, PowerPoint. tá. Tem. Beleza, só um instantinho que eu vou fazer isso. Tá bom. Enquanto isso, vamos lendo, enquanto Matheus me ajuda, né? Muito. Eu vou ler para vocês esse soneto. É assim: ser a moça mais linda do povoado, pisar sempre contente o mesmo trilho, ver descer sobre o ninho aconchegado a bênção do Senhor em cada filho. Um vestido de chita bem lavado, cheirando a alfazema e a tomilho, com luar matar a sede ao gado, dar às pombas o sol num grão de milho. Ser pura como a água da cisterna, ter confiança numa vida eterna, quando descer à terra da verdade. Meu Deus, dai-me esta calma, esta pobreza, dou por elas meu trono de princesa e todos os meus reinos de ansiedade. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Conseguiu, Matheus? Sim, se tudo estiver corretamente sendo apresentado, nós já temos o PowerPoint com a primeira quadra sendo apresentado agora. Então, nessas quadras aí, Matheus, você vai ter que clicar, tá? Dar um enter em cada uma das figuras, né? Depois que todo o quarteto for terminado, e você clica no enter para entrar o próximo verso, tá bom? Tá, é, deixa eu só me certificar. Pronto, perfeito. Estamos na É, primeira quadra. tá. Não tem o som, né, Matheus? Não, é porque, na verdade, o formato desse documento ele é PDF. Então, acho que ele não teria o Ah, som. tá. Tá bom. Mas a gente apresenta no formato PowerPoint na outra aula, na terceira aula, tá bom? Uhum. Eu volto agora para. Porque não dá para fazer assim. Eu queria que tivesse música, mas não vai sair assim, né? Mas não tem problema. Você pode ir passando aí, dando enter, e eu vou falando aqui, tá? Uhum. Então, assim, a gente pode perceber, né? E só retornando um pouquinho para lembrar vocês, as cantigas de amigo, elas inspiravam-se na vida dos campos, né? Tomando como cenário as flores, os rios, as fontes, as árvores. E o trovador escreve o poema do ponto de vista feminino, né? Dando expressão aos sentimentos da mulher. A personagem principal que vai se encontrar com o namorado junto à fonte, bailar a romaria, onde espera encontrar o amigo. Então, há, portanto, uma ação do sujeito poético, não apenas o desabafo intimista. É como se o eu masculino do trovador se identificasse com o eu feminino da personagem enunciada. E utilizando essa máscara, o sujeito poético masculino se traveste de sujeito poético feminino, protegendo-se assim da emoção. Essa ação se desenrola com diálogos ou monólogos, né, em um cenário rural muito simples, paisagisticamente primitivo e natural. Cenário que lembra muito a vida no campo, como vimos quando tratei da poesia oral e do cante alentejano, né? Então, Flor Bela aproveita-se da cantiga de amigo, né? Que parecia estar adormecida nessa memória cultural do seu país para trabalhar com a alma feminina, sujeito principal da cantiga. No entanto, esse retorno aos poemas ou cantos traz uma forma bem atuante da mulher. Vejamos o poema Triste Passeio, né? Então, só voltando um pouquinho para o poema Rústica, vocês veem que o ambiente aqui, o ambiente, né? Ser a moça mais linda do povoado, pisar sempre contente o mesmo trilho, ver descer sobre o ninho aconchegado, a bênção do Senhor em cada filho. Ou seja, espera-se desta mulher exatamente isso, né?
ela deve estar sempre contente, não deve sair do seu caminho, né? E ter filhos, né? Com as bênçãos do Senhor. E aí vai falar, né? Um pouco do vestido de chita, cheirando alfazema a tomilho. Então, assim, na verdade, é todo um cenário, né? Que espera-se da mulher, né? Só que no último terceto, quando o sujeito poético fala: meu Deus, dai-me esta calma, esta pobreza. Veja, que calma é esta? Que esse sujeito poético não aguenta, né? Não aguenta essa calma, essa pobreza, porque assim, não é uma pobreza mesmo, né? Se você se resignar, né, a algo que é lhe imposto, é lhe colocado, né? Então, por isso essa pobreza, né? Então, o que ela faz? Ela dou por elas meu trono de princesa e todos os meus reinos de ansiedade. Ou seja, esse sujeito poético tenta, tenta ser assim, mas não consegue, né? Porque essa princesa, ela dá tudo, tudo, e todos os reinos de ansiedade, né? Porque existe uma ansiedade reprimida ali e que o sujeito poético quer dar conta disso, né? Ele quer avançar, ele quer sair desse território, ele quer sair, né? Então, nesse poema Triste Passeio, não sei se eu posso ir ainda, Matheus, posso continuar? Matheus? Sema, só um instante, nós temos uma pergunta no chat Hum, e você gostaria de sair agora da apresentação do PowerPoint para a gente voltar para os slides da apresentação 2, é isso? sim, Tá. sim. É que, na verdade, agora são 18h25, nós temos uma pergunta no nosso chat. Eu não sei se o nosso tempo até as 18h30, ele Não, então vai... eu respondo a pergunta e a gente fica com o slide 10, que vai falar muito sobre essa voz da mulher, né, que vai sendo colocada, né, nesse sujeito poético, e aí vocês vão ver nesse poema Triste Passeio como isso acontece, né, como isso vai acontecendo nesse território que ela já se desterritorializou daquele do outro, do Rústica, né? Então, no Rústica existe alguém querendo sair. E aqui nesse outro, no Triste Passeio, é alguém que já saiu, né? Então, pode fazer a pergunta. Vamos lá, a Karen mandou. Iracema, de que forma esse encontro com a Florbela tradutora e com a pesquisa, perceber o sofrimento que foi para ela fazer esse trabalho mudou a sua perspectiva em relação à obra da Florbela? Então, Ah, como o sofrimento, né, em relação às traduções, enfim, fique à vontade. na verdade, não era um sofrimento para ela fazer essas traduções, porque ela dominava totalmente a língua francesa. Então, assim, talvez porque fosse um trabalho que ela tinha que se dedicar e dedicar muito. Depois eu passo novamente para vocês, eu mando para vocês, como vocês quiserem, a relação daqueles livros, né, que vocês me perguntaram, mas ao mesmo tempo, pense bem, a, a tradução, né, de uma língua para outra é sempre uma criação também, né? Então, assim, ter contato com essas personagens todas, né, do, dos livros franceses, acabaram por dar a ela um caminho, uma linha de fuga para a sua própria ficção, né? E nessa ficção que ela faz, é sim sempre de uma mulher muito forte, muito presente, muito atuante. Então, assim,
o que ela não conseguiu, né, modificar naqueles livros, né, ela consegue fazer nos seus contos, né? Então, assim, bem interessante se fosse até... existem trabalhos também sobre a Florbela prosadora, que não existe mesmo sobre a Florbela tradutora, só existe um pesquisador, que é o professor Chris Gary, que ele é um britânico, né, que mora lá em Portugal, né? E ele fez uma análise de todos esses romances, e eu tive contato com ele, eu fiz uma entrevista com ele, né? E foi bem interessante, foram assim momentos incríveis, dando muita risada, né? Por conta de, ela modificou isso aqui, olha como ficou aqui, né? Mas eu abandonei esse projeto inicial, né? Porque estava tão claro que ela não queria ser reconhecida como tradutora, né? Mas sim como a sua obra poética, né? Então, mas eu acho que valeu. Eu não fiquei decepcionada nem nada, pelo contrário, acho que valeu muito, né? Mais alguma coisa? Aqui acho que não temos mais nada no chat, Sema. Tá bom. Então, pessoal, eu vou parar por aqui, né? Porque no próximo a gente começa com um Triste Passeio, que aí vocês vão ver uma cantiga de amigo, né? Sendo colocada de uma outra maneira, né? Vocês vão se surpreender. Tá bom? Então, agradeço muito a participação de todos vocês, tá? Nessa quinta-feira, né, que foi um pós-feriado, né? Então, eu agradeço bastante e espero encontrar todos vocês, né, na próxima terça-feira, que é onde a gente realmente, quer dizer, a gente já tem trabalhado, né, esse território desde o início, né? Percebam que o nosso curso também está ganhando consistência no seu próprio território, né? A gente vai ganhando essa consistência, a gente vai percebendo como é a criação, como é esse percurso, né? Então é importante para a gente também, né? Para a gente ver e verificar que o processo de criação de um poeta também nos faz crer que nós podemos criar também, né? Nós podemos criar as nossas próprias coisas, podemos criar os nossos próprios pensamentos, né? Então, é bem legal a gente partir sempre desse processo. A gente sempre deve abarcar conhecimentos, né, da tradição. Maravilha, mas a gente tem que avançar, né? A gente não pode ficar lá, a gente tem que avançar. Então, vamos trazer isso para a nossa vida também, né? E é isso, queridos. Então, muito obrigada, tá? Obrigada, Matheus. Obrigada, Karen. Obrigada, pessoal do grupo. Obrigada para todo mundo que está aqui. Obrigada mesmo, tá? E a gente vai colocar a bibliografia toda para vocês depois, tá bom? Beijo, tchau.